Amém. É tempo de vida. Este tem sido o tema central e vai ser o tema central ao longo deste mês de abril que estamos a estudar. É tempo de vida. Mas como o pastor João já mencionou, hoje o tema é tempo de secar as lágrimas. Nós vivemos num tempo de pura pandemia mundial. Tempo em que lágrimas, nós olhamos para a cara das pessoas e talvez seja habitual nós podermos ver isso. Mas é tempo de secar as lágrimas. Vamos abrir as nossas Bíblias, seja um formato que possam ter em papel, eletrónico, no Evangelho de João, no capítulo 20, e vamos ler do verso 11 ao verso 18. Semana passada tivemos o privilégio de estudar do verso 1 ao verso 10, exatamente quando aquelas mulheres foram ao túmulo, e hoje vamos continuar nesta linda e maravilhosa passagem do Evangelho de João, a partir do versículo 11. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeça e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava o que lhe dissera, que ele lhe dissera estas coisas. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. E mais uma vez, ó Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, porque é tempo de vida, Senhor, e em Ti, Senhor, nós podemos ter vida, ó Pai. E estamos gratos pela Tua palavra, a Bíblia, Senhor, que contém a Tua palavra. E que nesta manhã, Senhor, que cada um de nós esteja com o nosso coração aberto, pronto a ouvir a Tua voz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como eu disse há pouco, todos nós podemos ter hoje um motivo para poder chorar. Talvez porque estamos a passar por situações de dificuldade na nossa vida, sejam elas de que razão seja. Talvez porque recebemos notícias, talvez diárias, de amigos, familiares, pessoas bem próximas de nós, que estão morrendo, talvez por causa desta questão, desta pandemia, deste Covid-19. Talvez porque perdemos o nosso emprego. Talvez porque recebemos a telefonema do médico que diz: olha, está com uma doença e talvez tenhamos algum tempo de vida. Eu não sei o que é que se passa na tua vida para que neste momento estejas talvez a chorar e que é algo que não para de chorar. Não paras de chorar. É algo que te faz diariamente as lágrimas correrem pela tua face abaixo. Mas eu hoje queria que neste texto nós pudéssemos ver 3 coisas que nós precisamos de perceber que é tempo de parar de chorar. É tempo de secar as lágrimas. A primeira deles que podemos ver é tempo de secar as lágrimas para abaixar-se e olhar. Se repararmos, a primeira coisa que Maria fez, no versículo 11 de João 20, diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Mas depois diz: enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Vamos parar aqui um pouquinho.
Quantas vezes algo que atormenta a nossa vida, nós pensamos que quanto mais agitado nós andarmos, quanto mais ocupados nós estivermos, quanto mais a nossa cabeça pensar noutras coisas, as nossas lágrimas vão secar. E tu e eu sabemos que é exatamente errado. Sabem porquê? Porque as lágrimas muitas vezes não secam. Eu posso correr o dia todo de um lado para o outro, eu posso tentar ocupar a minha cabeça com mais outras coisas, mas mesmo assim, lá no fundo, aquilo vai abatendo a minha alma. As lágrimas continuam a correr. Então, é tempo de abaixar-se e olhar. E o que é preciso acontecer para baixar-se? A pessoa tem que parar. É a altura de parar naquele momento e baixar-se e olhar. É tempo de tentar perceber o que é que Deus quer na minha vida neste preciso momento. Por que é que isto está a acontecer comigo? Quando eu estava estudando esta passagem, a minha mente vinha sempre a questão de Jó. Quando ele está lá e serve após serve, e chega, olha, lembras-te aqueles animais todos que tu tinhas? Sim, olha, foram-se. Olha, lembras-te que tu tens os teus filhos? Sim, eles estavam numa festa, a casa desabou, morreram todos. Olha, lembras-te que tu tinhas isto? Se lembro, já não tens. Talvez imagine o que se passa na cabeça de Jó assim, porquê, Senhor? Porquê todas estas coisas? E talvez as lágrimas lhe começassem a correr pela cara abaixo e ela tinha acabado de perder os seus filhos. Mas sabe uma coisa? É preciso parar, abaixar-se e olhar. Miqueias, no seu livro, ele está no capítulo 7, ele está a relatar exatamente do versículo 1 ao versículo 6 o pecado de Israel. Desde os governadores, desde os reis, desde quase todo o povo, o pecado que atormentava o povo. Mas sabe uma coisa? Ele no versículo 7 diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias está a dizer, olha, eu olharei para o Senhor. E mais, ele não só olha, como ele vai esperar no Deus da sua salvação. E neste momento muitos talvez estejam a pensar, ok, mas quem é Deus? Eu sei e tenho a certeza de quem é o meu Deus, que Ele me ouve. E sabe porquê? Porque um dia eu entreguei a minha vida a Ele. Eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz, em meu lugar. Eu reconheci que só através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, eu poderia chegar ao Pai. Por isso é que eu posso dizer as mesmas palavras que Miqueias disse. Eu olharei e esperarei no Deus da minha salvação. E reparem na afirmação que ele faz no fim. Ele me ouvirá. E muitas vezes, talvez, alguns que nos estejam a ouvir este momento vão dizer, mas ninguém me ouve. Várias vezes os salmistas, quando escrevem os seus salmos, dizem, Senhor, o que é que se passa? Tu não me ouves. Eu invoco o teu nome. Eu oro diariamente. Eu clamo a ti diariamente. E parece que tu não me ouves. Porque os meus inimigos continuam a atacar-me. As dificuldades continuam a surgir. Mas sabe uma coisa? Deus ouve o nosso clamor. Mas Deus espera muitas vezes que nós precisamos de parar. Precisamos de nos abaixar e olhar para Ele. E muitas vezes o que nós queremos fazer é, no meio desta aflição, eu consigo, eu vou esquecer a minha dor, eu vou esquecer o meu problema, e se eu andar agitado, se eu trabalhar muito, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, muitas vezes há quem diga, até dormir é perda de tempo, eu tenho que estar agitado, eu tenho que ocupar a minha mente. Quando muitas vezes é preciso parar, abaixar-se. Pensem um pouquinho. Maria Madalena, ela estava a sofrer. Ela amava o Senhor. E quando chega ao túmulo e vê aquele túmulo vazio, o que ela queria era poder ter o corpo do Senhor. Porque foi para isso que aquelas mulheres foram lá. Era para tratar do corpo. Levavam aqueles perfumes, todos aqueles ungüentos para poderem embalsamá-lo, tratar. E de repente, o corpo do seu Senhor não estava lá. A quem ela amava não estava lá. A sua dor era real. Mas ela parou à frente do túmulo, ela precisou baixar-se e ela olhou
E é interessante que a pergunta é feita, olha, quem procuras? E muitas vezes quando a dor chega à nossa vida, quando os problemas chegam à nossa vida, nós precisamos baixar e olhar para quê? Porque queremos ver o que Deus tem para nós. O problema é que nós, no nosso andamento, tentamos olhar para ver que solução eu consigo fazer. Onde é que eu consigo arranjar a solução para o problema da minha vida? Se é financeiro, onde é que eu vou arranjar dinheiro? Se é saúde, qual será o médico ou a clínica onde eu posso ter uma cura? Seja o que for, nós, como seres humanos, tentamos nós mesmos alcançar a solução. Mas para secar as lágrimas, eu preciso de abaixar e olhar. É tempo de secar as lágrimas para abaixar-se e olhar. A segunda coisa que eu queria que víssemos neste texto é tempo de secar as lágrimas para voltar a ver. Quando Maria Madalena está ali e olha para o túmulo e vê um anjo, um aos pés e um à cabeceira onde o corpo do Senhor estava, eles fizeram a pergunta: o que queres, mulher? O que procuras? Ela diz: o meu Senhor. Entretanto, diz o versículo 14, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Deixem-me perguntar, já aconteceu muitas vezes com vocês estarmos em casa à procura de algo, estamos aflitos, precisamos de alguma coisa e procuramos, abrimos os móveis, vamos às prateleiras, seja onde for, procuramos e já estamos a desesperar porque não encontramos o que precisamos e de repente vamos pedir ajuda e a pessoa que nos vem ajudar diz: olha, está aqui. E nós nos sentimos tão tolos. Porquê? Porque sempre esteve ali à frente dos nossos olhos. Mas porque a nossa aflição, aquilo que nos estava a perturbar, o tempo, porque já estávamos atrasados, impedia-nos de poder ver exatamente aquilo que estava à frente dos nossos olhos. Maria virou para trás, viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. A dor estava a sufocar, a dor estava a impedir que Maria pudesse ver exatamente quem estava à sua frente. E muitas vezes a dor impede-nos disso. E talvez muitos podem estar a dizer esta manhã: mas Timóteo, tu não sabes o que eu estou a passar na minha vida. Diariamente são telefonemas que caem a dizer: olha, um familiar faleceu pela questão do Covid ou por uma doença prolongada. No dia seguinte liga outra pessoa a dizer: olha, lembras-te do tal amigo, do nosso conhecido, nosso amigo comum? Sim, faleceu. Talvez vocês tenham recebido recentemente um telefonema da vossa empresa a dizer: olha, temos muita pena, mas nós não precisamos mais do seu serviço porque a empresa vai fechar. Talvez neste momento estejas a lutar com algo que não sabes se até ao final do mês vais ter o dinheiro suficiente, talvez, para pagar o aluguer da tua casa, o alimento para a tua mesa. E muitos podem dizer: vocês não sabem o que eu estou a passar. Sabem uma coisa? Algo que eu aprendi há muito tempo que um homem, sabe Deus, nos disse: ninguém tem uma dor igual ao outro. E normalmente nós medimos a nossa dor é sempre muito maior que a dor dos outros. Mas há alguém que conhece perfeitamente a nossa dor. E essa pessoa é Jesus. Ele sabe exatamente o que nós estamos a passar. Mas muitas vezes essa dor impede-nos de ver. Essa dor, e novamente, aqueles que já choraram e choraram bastante, muitas vezes os nossos olhos ficam encharcados de lágrimas. Mesmo quando nós queremos ver, parece que vemos tudo distorcido. Nós não conseguimos discernir o que está à nossa frente. Mas é tempo de parar, abaixar-se. É tempo de olhar. É tempo de voltar a ver. Porque muitas vezes quando nos surgem essas situações, nós não conseguimos ver. Eu queria recordar uma situação que aconteceu com Eliseu. O rei da Síria queria atacar várias vezes Israel. E o Senhor, através de Eliseu levava até ao rei dizendo: olha, não vais para tal parte porque o rei da Síria estará lá para te atacar. E o rei da Síria voltava a tentar fazer uma nova batalha, um novo ataque, uma nova estratégia. E Eliseu ia ter com o rei e dizia: olha, cuidado, não vás a tal sítio porque o rei está a preparar algo contra ti, contra o povo.
E aconteceu isto várias vezes, ao ponto que o rei da Síria perguntou: espera, quem é o espião que nós temos no nosso meio que está a dar toda a informação para o rei de Israel? E alguém disse: não é espião nenhum. É um homem, Eliseu, um profeta que está lá. Ok, então é preciso matar esse profeta. Então o rei da Síria, durante a noite, cercou a cidade onde Eliseu estava. Eliseu tinha um moço que estava com ele. E quando aquele moço acordou de manhã, vindo cá fora, viu todo aquele exército à volta da cidade. E vai a correr a ter com Eliseu e diz assim: ai, Senhor, o que vai ser de nós? O que é que nós iremos fazer? Interessante, vejam a resposta em 2 de Reis, capítulo 6, versos 16 e 17, que Eliseu dá àquele jovem. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe uma coisa? Aqueles cavalos já lá estavam quando o moço veio cá fora e viu. Só que ele só viu o quê? O problema. Ele só viu aquele rei que tinha cercado a cidade. Ele não conseguia ver exatamente aquilo que estava a rodear Eliseu. Aqueles cavalos de fogo, todo aquele exército que Deus tinha enviado para proteger o seu servo. Foi preciso Eliseu dizer assim: Senhor, abre-lhe os olhos. Por outras palavras, olha, Senhor, peço-te que permitas que ele veja. E aquele moço, quando voltou, viu exatamente aquilo que Deus tinha preparado. Há 2 semanas atrás, eu partilhei com vocês a história de Bartimeu. Eu lembro-me quando o Senhor lhe fez a pergunta: o que é que queres que eu faça? A resposta foi: Senhor, que eu volte a ver. Isso é uma coisa, muitas vezes as nossas orações precisam exatamente disso. É tempo de secar as lágrimas para voltar a ver. E muitas vezes nós não paramos, nós nos abaixamos, nós não esperamos no Senhor, nós nem pedimos para voltar a ver. Porquê? Porque a dor ofusca o nosso olhar. A dor é tanta que tudo o resto parece que não faz sentido na nossa vida. Novamente, a história de Jó não saía da minha mente e não sai ao olhar para estas coisas. Tentar perceber a dor que estava em Jó. O que é que ele pensou? O que é que passou pela sua mente? E nesta manhã, novamente, eu digo: eu não sei que dor é que está a atormentar a tua vida. Mas sabes uma coisa? É tempo de secar as lágrimas. É tempo de tu te abaixares e olhares para o Senhor. É tempo de olhar e esperar nele. E eu posso afirmar que é o Deus da minha salvação. Se tu não podes afirmar isso, hoje é o tempo de entregares a tua vida a Cristo, para que tu possas ter a mesma certeza de dizer assim: eu posso olhar para o meu Deus, eu posso esperar nele, o Deus da minha salvação, e com a certeza de que ele me ouvirá. É tempo de secar as lágrimas. A terceira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã é exatamente: é tempo de secar as lágrimas para sair e anunciar coisas boas. Diz assim o versículo 18. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera, estas coisas. Porquê que é preciso, porquê que é tempo de anunciar as coisas boas? Deixem-vos contar uma história. Havia um certo homem que estava a viajar e, assim, em um bom português, uma boa história tem que meter sempre um alentejano, não é? Então, havia um certo alentejano que estava a viajar de comboio num dia de muito, muito calor, e era uma viagem bem longa. E era um dia de calor, e quem já visitou o Alentejo sabe, há dias que parece mesmo que não há ponta de brisa e parece que nós estamos mesmo numa fornalha. E era desses dias. E aquele homem já estava a ficar desesperado e de repente ele começa no comboio a dizer: ai, que sede que eu tenho. E todo mundo olhou muito bem. Só que o problema é que aquele homem continuou: ai, que sede que eu tenho. Ai, que sede que eu tenho. E aquilo cada vez
foi mais e mais, até ao ponto que as pessoas estavam a ficar desesperadas. E houve um homem, tinha uma garrafa de água, e foi ter com aquele homem e disse: olha, por favor, eu dou-lhe a minha garrafa de água, mas faça-me um favor, cale-se. Beba, sacie a sua sede, mas por favor não diga mais nada, que nós já chega o calor que estamos a passar, muito mais o seu lamento. Aquele homem pegou aquela garrafa, agradeceu, bebeu, saciou a sua sede e parou. Mas sabe o que aconteceu pouco tempo depois? O mesmo homem que estava a alimentar tinha sede. O mesmo homem que já tinha saciado a sua sede, sabem o que é que ele fez? Ai, que sede que eu tinha! Ai, que sede que eu tinha! Sabe uma coisa? Continuou a lamentar-se. Ele já tinha saciado a sua sede, mas ele tinha de se lamentar. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Muitas vezes os problemas vêm, Deus nos dá a solução, mas sabe o que acontece? Nós ficamos agarrados ao passado. Aquele problema que veio à minha vida. Aquelas dores que eu passei. Talvez aquele familiar que Deus levou. E agora? É tempo de secar as lágrimas. É tempo de deixar para trás o que é de trás, do passado. Aprender com o que precisamos de aprender. Retirar o que precisamos de retirar na nossa vida. E é tempo de proclamar as coisas boas. Imaginem se Maria de Madalena voltasse para os discípulos. Sabem, eu vi o Senhor, mas o seu corpo eu ia tratar dele e não consegui. O Senhor apareceu a mim, mas ele diz que vai voltar para o Pai. Já não vou voltar a ver. Imaginem isto. É loucura. Mas é isto que nós fazemos muitas vezes com a nossa vida. Nós nos lamentamos. Nós tínhamos sede, lamentamos que tínhamos sede, bebemos a água e depois lamentamos que já não temos sede. Porque continuamos a recordar a dor que vivemos lá atrás. É tempo de secar as lágrimas. Para quê? Para sair e anunciar coisas boas. E as coisas boas que nós precisamos sair e anunciar é as boas novas que é em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. E muitas vezes, quando Deus trabalha na minha vida, quando Deus seca as minhas lágrimas, eu fico encostado. Ai, coitado que eu sou. Vejam lá o que eu passei. Surgiu isto na minha vida. Surgiu aquilo. E passamos a vida a lamentar-nos. E esquecemos exatamente o quê? O central. Que Jesus Cristo, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa oração. Um pormenor que eu há pouco deixei para trás. Quando Maria virou e viu Jesus e não o reconheceu, o Senhor faz a mesma pergunta. Olha, mulher, a quem procuras? E ela, pensando que era o jardineiro, disse: olha, Senhor, se és tu que tens o corpo, diz onde está para eu tratar dele. Só quando Jesus diz Maria. Só quando Jesus chamou pelo seu nome, aí os seus olhos se abriram. Só quando Jesus disse: olha, sou eu a quem tu procuras. E nesta manhã o Senhor está a chamar pelo teu nome. Nesta manhã o Senhor está a dizer: olha, é a mim que tu procuras. Não é as coisas deste mundo. Não é nada que este mundo te possa oferecer. É a mim que tu procuras. É de mim que tu precisas. E seja a dor que estamos a passar, e há uma coisa que é certo, não quer dizer que essa dor vai desaparecer. Não quer dizer que o problema vai desaparecer assim. Mas a verdade é que com Cristo é completamente diferente. Porquê? Porque as lágrimas se vão secar. Porque nós vamos abaixar-nos, vamos olhar, vamos pedir para voltar a ver e podemos anunciar coisas novas. Apesar do problema que eu estou a passar na minha vida, eu tenho vida em Jesus. Eu tenho esperança, como ainda o mês passado estudamos, em Jesus. Não é no que eu tenho, não é no que eu sou, não é naquilo que eu posso conseguir na minha vida, mas só aquilo que eu posso ter e ser em Jesus Cristo. Quantas vezes paraste exatamente para pensar nisso? Quantas vezes tentamos, na nossa aflição, fazer exatamente aquilo que achamos que é melhor?
Eu queria que nós lêssemos Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que Paulo está a dizer, olha, como é que alguém vai crer se nunca ouviu? E como é que alguém vai pregar se não for e não falar? Bem-aventurados, formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Daqueles que anunciam as boas novas. Bem-aventurados, formosos são os pés daqueles que anunciam a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Hoje é tempo de secar as lágrimas. E novamente, pode estar a passar uma dor enorme e eu não sei, nem posso quantificar a dor, seja ela qual for. E muitos de nós não sabemos porque talvez nunca passamos por essa situação. Eu digo várias vezes, das coisas mais difíceis na minha vida é quando eu tenho que ir ter com alguém que perdeu um familiar. Porque nós não sabemos o que dizer. Nós nem sabemos a dor que aquela pessoa está a passar. Mas Jesus Cristo sabe. E neste preciso momento, Jesus Cristo sabe a dor que está no teu coração. Hoje não é só tempo de secar as lágrimas, como é tempo de entregares a tua vida a Ele. É tempo de secar as lágrimas para abaixar-se e olhar. Voltar a ver e sair para anunciar as coisas boas. Não é para ficar a lamentar. Há uma música que está em inglês e eu fiz uma pequena tradução a que eu gosto muito. A música em inglês é Sometimes it takes a mountain. Em português é às vezes é preciso uma montanha. Eu vou ler para nós podermos refletir exatamente. Isto é uma oração de quem escreveu de algo num momento de dor, num momento de aflição na sua vida. Ele diz o seguinte: eu enfrentei uma montanha como nunca enfrentei antes. É por isso que eu te estou invocando, Deus. Eu sei que já faz um tempo. Mas, Senhor, por favor, ouve a minha oração. Eu preciso de ti como nunca precisei antes. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto para me segurar. Teu amor é muito mais forte do que tudo o que me incomoda. Às vezes é preciso uma montanha para confiar em ti e acreditar. Perdoa-me, Jesus. Eu pensei que podia controlar o que a vida pusesse no meu caminho. Mas isto eu tenho e vou admitir. Me pôs de joelhos. Eu preciso de ti, Senhor, e não tenho vergonha de o dizer. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto para me segurar. Teu amor é muito mais forte do que tudo o que me incomoda. Às vezes é preciso uma montanha para confiar em ti e acreditar. E talvez muitos de nós, nesta manhã, aqueles que nos ouvem, talvez estamos numa montanha. Talvez estamos no meio de um mar agitado. Talvez estamos no meio do deserto. Mas Deus está a permitir isso, sabes para quê? Para que tu e eu nos aproximemos dele. Para que tu e eu reconheçamos que em nós nada somos, nada conseguimos. Não conseguimos secar as lágrimas pelas nossas faculdades. É preciso uma montanha. Muitas vezes é o mar agitado. É um deserto para eu reconhecer que preciso e dependo de Deus. Interessante que quem escreveu esta letra diz: é preciso uma montanha para eu confiar em ti e acreditar.
Acreditar que para o nosso Deus nada é impossível. Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu, diz Jesus, eu venci o mundo. No mundo tereis lágrimas, mas eu venci o mundo. Hoje é tempo de secarmos as lágrimas na nossa vida. Muitos de nós passamos por algo. Até o dia de hoje, dia 11 de abril. E só Deus sabe o que está no nosso coração. Só Deus sabe a dor que nos atormenta, seja ela de que origem for. Por isso é que é tempo de secar as lágrimas para nos abaixarmos e olharmos, esperarmos no Senhor. É tempo de secar as lágrimas para voltar a ver e reconhecer Jesus. É tempo de secar as lágrimas para poder anunciar coisas boas. Novamente, eu não sei o que atormenta a tua vida, mas uma coisa eu posso ter a certeza na minha vida, e tu também podes ter, se Cristo habitar a tua vida, é que para o nosso Deus absolutamente nada é impossível. Vamos continuar a louvar o nosso Deus.